Graça e paz, igreja. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar pela palavra. Antes de orar pela palavra, passar uma direção. Irmãos, essa semana, sexta-feira eu fui lá para Gilgal, fui lá para o nosso sítio, dar uma olhadinha lá no lugar. E nós vamos marcar não para esse próximo sábado, não esse sábado, o outro sábado. Fala para o teu irmão, o outro sábado. Esse aqui está muito em cima, não dá tempo. O outro sábado. Nós vamos marcar um mutirão lá para a gente cortar grama. É um pouquinho grande o lugar. E nós vamos precisar pelo menos de umas 10 pessoas que têm uma maquininha de cortar grama. Quem tem maquininha de cortar grama aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta a mão, não quer trabalhar, né? É jardineiro, lógico que você vai ter, né? Se você conhece alguém que tem máquina de cortar grama, você precisa arrumar uma. Nós precisamos de 10 máquinas de cortar grama para a gente dar uma endireitada lá, que tem muita grama, muito mato para a gente cortar. Então, não nesse sábado, no outro sábado, nós vamos fazer um mutirão lá para a gente cortar o mato lá que está no nosso sítio. É muito grande. E vamos trabalhar. Abraça teu irmão, ora por ele agora, peça para que Deus abençoe a vida dele. Ore com ele, peça para que o Espírito Santo fale com ele poderosamente. Ore pelo teu irmão, clame a Deus agora por ele. Nós estamos na presença do Pai, peça para o Pai por ele. Senhor Deus, nós queremos nesta noite pedir o poder do teu Espírito, Senhor, para podermos entender a tua palavra, para podermos entender a tua revelação para a nossa vida hoje, Senhor. Nós sabemos que esta palavra que o Senhor nos deu, ela transforma. Nós sabemos que essa palavra é vida. Nós sabemos que essa palavra é poderosa, Senhor, para mudar os nossos caminhos. Que ela é lâmpada para os nossos pés, que ela é luz para os nossos caminhos. O Senhor disse que esta seria a tua palavra para nós. Mas nós precisamos que o teu Espírito agora haja sobre nós, para que essa revelação, Senhor, chegue ao nosso coração como o Senhor quer. Não como eu, Edson, quero, e não como os teus filhos querem, mas como o Senhor quer. Então vem com o poder do teu Espírito para destruir qualquer tipo de paradigma, qualquer confusão que o diabo coloque sobre a nossa mente. Vem com o teu poder, Senhor, para nos fazer entender a tua revelação. E que em toda essa revelação o Senhor seja glorificado. Abençoa os nossos irmãos, abençoa a nossa família aqui, Senhor. Repreendemos Satanás e toda a confusão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Abra, por favor, ainda em pé, a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Eu quero ler com você do versículo 9 em diante. Gênesis 1, do versículo 9 em diante. Eu vou começar a insistir numa coisa aqui, e por favor, você não pode me achar que eu sou chato. Mas eu preciso insistir numa coisa, e nada contra, e também não vou te impedir, e nem quero que você mude, se você não se sentir na necessidade de mudar. Se você tem Bíblia no celular e usa a Bíblia no celular, pode continuar usando a Bíblia no celular. Não quero fazer você se sentir triste por ter uma Bíblia no celular. Eu mesmo tenho. Quando tem congressos, para poder ficar anotando o congresso e ficar com a Bíblia, eu fico com a Bíblia no celular também. Mas procure ter uma Bíblia escrita, uma Bíblia de papel. Amém? Procure ter uma Bíblia de papel. Escute o que o teu pastor está te falando. Amém? Já ouviu falar de inteligência artificial? Você sabe que a inteligência artificial ela não tem de inteligência nada, né? Sabia que a inteligência artificial nada mais é do que a nossa inteligência ali. É isso, ela não tem inteligência, é a nossa inteligência. Então, se a inteligência artificial e a nossa inteligência que está ali, e esse mundo jaz no maligno, o que você espera que daqui a pouco vai acontecer com as nossas versões da Bíblia digitalizadas? Se essa versão que você tem na sua mão, nós já temos um monte de problemas. Eu tenho 3 cursos de teologia.
Se essa versão que a gente tem na mão já tem um monte de problemas, você pode imaginar essa versão aqui, que a qualquer minuto eles mudam o que eles quiserem, e a gente não vai saber. Então eu estou te falando como um pai espiritual. Tenha a sua Bíblia escrita nas mãos. Traga ela para o culto, faça anotações, escreva na sua Bíblia. Aquele versículo que está em Apocalipse, que se você acrescentar alguma coisa, você vai para o inferno, não é referente a você escrever na sua Bíblia, amém? Ali é que se você acrescentar alguma coisa no sentido de aumentar a palavra. Como você não vai fazer isso, o seu é só anotações, você pode escrever na Bíblia, para você se lembrar disso. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 9, diz assim. Deus está criando todas as coisas e ele diz assim, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas, mares. Então foi Deus que deu esse nome, terra e mares. E viu Deus que isto era bom e disse, produza a terra relvas, ervas e dêem sementes. Fale comigo, sementes. E árvores frutíferas que dêem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Pode se assentar. Abre lá em Gênesis 8, abre a sua Bíblia em Gênesis 8. Imagine Deus criando os céus e a terra agora, e Deus agora ele tem essa criatividade, essa inteligência de fazer com que a terra que aparece possa produzir agora frutos por meio de sementes. Fale comigo, sementes. Vocês acham que essas sementes eram boas ou ruins? Todas? Não, ficou em dúvida, só porque eu fiz uma pergunta mais acentuada? Se eu falar, você tem certeza? Já ficou em dúvida? Né? Deus fez as sementes, elas eram boas? Todas? Todas eram sementes boas, maravilhosas, eu imagino. Você sabe que hoje quando você come uma banana, você está correndo um risco de alterar sua glicemia, né? Uma laranja. Por quê? Porque as frutas foram totalmente modificadas geneticamente. As frutas não são mais como elas eram antes. O homem quer fazer uma fruta mais docinha, sem semente, que dure mais, para que a produção chegue no seu auge de lucro. Então, tudo é trabalhado nos laboratórios. E antigamente, o que você mais podia comer é fruta. E hoje, quando você pega uma pessoa mais fortinha como eu, os nutricionistas dizem, não coma qualquer fruta, porque senão você vai engordar. Antigamente você podia. Mas essa semente que Deus criou, ela era uma semente para produzir. Sementes para produzir. Gênesis capítulo 8, depois que nós temos o dilúvio, diz assim, versículo 22. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Acharam? Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto durar a terra, você já viu cientistas dizendo aí que as coisas estão mudando, que vai acabar? Deus está dizendo que enquanto durar a terra, enquanto a terra existe, vai haver sementeira e ceifa. Então, a terra ainda existe, então nós temos sementeira e ceifa. Nós cremos que Deus, então, Ele fez a semente com um propósito, gerar mais sementes. Nós temos uma palavra sobre nós, que está lá em Oséias, que fala que, em Miqueias, perdão, que nós vamos romper. Mas essa palavra que fala de romper,
lá de Miqueias, ela está ligada a João capítulo 12, versículo 24. Esse é o versículo chave mesmo, onde Jesus disse assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, não produz nada. Porém, se morrer, produz muitos frutos, muitos frutos. Esse é um ano de nós rompermos, é um ano da semente gerar o que ela tem que gerar, de nós gerarmos o que nós precisamos gerar. É um ano de coisas novas. Aliás, quando eu falo um ano de coisas novas, eu tenho que sempre me corrigir. Porque Deus não me disse que seria um ano, mas Ele disse que é uma fase, é um momento nosso de igreja, que vai durar esse tempo que o Senhor quiser, onde nós vamos experimentar esse frutificar. Mas esse frutificar, ele depende que a semente morra, que nós morramos para nós mesmos. Já ministrei isso num outro culto. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a lei da semeadura. Fale comigo, lei da semeadura. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre essa lei, e eu acho que eu não vou conseguir falar nada que seja novo para você nessa noite. Então o meu objetivo é simplesmente fazer você renovar o entendimento sobre isso, e alinhar o que você precisa alinhar na sua vida, para que você possa dar frutos, para que você possa romper, para que você possa frutificar. Porque quando Deus criou a semente, Ele criou com o objetivo de que essa semente desse fruto. Deus não fez semente para ela ficar sem dar frutos. Ele fez a semente para ela produzir. Agora, novamente, eu vou te fazer uma pergunta, para você pensar. Quando Deus fez a semente, Ele fez a semente com o objetivo de dar um fruto bom ou ruim? Responda, bom ou ruim? Então, se nós vamos dar frutos, nós temos que dar frutos bons. Nós temos que dar frutos bons. E esta lei da semeadura, ela é muito importante para nós. Eu quero caminhar com você e entender um pouquinho sobre essa lei da semeadura. Eu preciso abrir com você vários textos hoje, para nós estabelecermos uma verdade em cima dessa lei da semeadura, porque a lei da semeadura, quando se fala de lei de semeadura, vamos pensar. Hoje eu preciso muito que você pense muito. Quando a gente fala da lei de semeadura, a primeira coisa que se pensa é sobre dinheiro, não é verdade? Sim ou não? Sim, a gente fala, a maioria das vezes que se usa sobre a lei de semeadura é para alinhar a questão financeira. Mas não é isso somente. A lei da semeadura não está ligada somente a dinheiro. A lei da semeadura está ligada a tudo na nossa vida. Fale comigo, tudo. Tudo na nossa vida está ligado à lei da semeadura. Eu quero provar isso para você nessa noite. Abre lá em Gálatas, por favor. Eu vou ler alguns versículos com você e depois nós vamos tirar algumas verdades disso. Gálatas capítulo 6. Olha que legal, se você tiver com a sua Bíblia na mão hoje, você pode começar a anotar esses versículos, e isso pode fazer uma diferença enorme na sua vida, porque a palavra de Deus ela é a luz para o nosso caminho, né? Gálatas capítulo 6, olha o que diz o versículo 7. Acharam? Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também... Aqui não está falando de dinheiro. Aqui não está falando de dinheiro. Aqui está falando de uma vida onde aquilo que eu vou fazer com a minha vida vai trazer uma consequência. Vai trazer uma semente. Pense um pouquinho. Aquilo que eu faço com a minha vida vai gerar sementes. E semente cresce. Semente cresce. O que a gente faz hoje com a nossa vida pode parecer muito pequenininha, uma semente. Só que semente cresce. Você consegue entender isso? Se você tiver uma semente boa,
você vai colher coisas boas, maravilhosas. Porém, se a semente que está com você é uma semente problemática, se é um problema, ela é pequenininha, mas ela vai crescer. Ela vai crescer. Vamos avançar um pouquinho. Eu quero que você entenda, porque pensa um pouquinho ainda mais um pouco comigo. Não há nenhuma ilustração que Deus use na sua palavra que ela seja uma ilustração sem sentido. Quando Deus fala na sua palavra que nós somos ovelha, um paralelismo entre uma ovelha e eu, quando o Senhor faz isso, Ele está querendo me ensinar algo. E eu aprendo coisas verdadeiras dessa ilustração. Ovelha não enxerga distante. Ovelha tem uma visão limitada. Eu tenho uma visão limitada. Ovelha precisa de um pastor. Eu preciso de um pastor. A ovelha precisa ser limpa pelo seu pastor. Eu preciso que Jesus me limpe. Arranque os carrapichos. Então, todas as ilustrações que a Bíblia usa, elas têm sentido. Se Deus está falando que eu vou produzir sementes, que eu tenho que produzir semente, que tudo que eu faço vai gerar uma semente, no mundo, o mundo, eles chamam isso de karma. E quando fala karma, eu tenho que ter muita karma para escutar esses negócios. Eu tenho que ter muita karma. Né? Eles falam que isso é karma. O que é um karma? Karma é você está vivendo agora algo que você fez numa outra vida. Só que a Bíblia não fala de outra vida. A Bíblia está falando daquilo que a gente vive aqui. Tudo aquilo que eu semear aqui, eu vou colher aqui. Agora está falando que eu sou uma semente. Puxa, mas Deus, cada paralelo, cada ilustração. Então, olha só, deixa aí, por favor, Gálatas, vamos lá para Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Eu espero que você desfrute desse estudo que eu fiz para você. Eu desfrutei bastante. Fiquei apaixonado pelo que o Senhor estava me ensinando. Isaías capítulo 40, versículo 6. O que está escrito? Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é? Ué, está chamando a gente de mato? E toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece. Então, há uma ilustração na Bíblia, o próprio Deus fala sobre isso, que nós somos como se fôssemos uma árvorezinha aí, que damos a nossa semente, somos uma flor, que hoje estamos bonitos, olha para o teu irmão como ele está bonito. Sim ou não? Mas se ele morrer, você vai ver o cheiro que ele fica. Porque a hora que a gente morre, a gente sente o cheiro do pecado. Todos nós temos um cheiro horrível. É que como você tem o hálito de Deus está sobre você, o fôlego de Deus está sobre você, você consegue usar um Rexona e esconder o que está acontecendo. Mas se você morrer, você vai ver o cheiro que é esse negócio. É o pecado. Então, todas as ilustrações que Deus usa, elas são inteligentes. Deus não fala as coisas porque Ele não tem o que falar. E se Ele falar aqui, se Ele falar em João capítulo 12, versículo 24, se o grão de trigo ficar vivo, não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, produz muitos frutos, Ele está se relacionando a nós. E essa relação entre nós e essa sementeira é muito fácil de ver. Tem uma parábola que Jesus fala assim, no meio do trigo, havia uma porção de trigo e de repente veio o inimigo e semeia no meio do trigo o joio. O trigo quem são? São pessoas. E o joio? Também são pessoas. E aí chega o anjo e fala, Senhor, o Senhor quer que a gente corte o joio?
o Senhor fala, não arranca o joio, porque se você arrancar o joio, você vai arrancar o trigo também. Está falando de quê? De pessoas. Amém? Amém, pessoal? Ele está falando de pessoas, então somos nós, é um paralelo, uma ilustração de como nós somos frágeis, como hoje nós estamos bonitos, cheirosos, e amanhã secou, cheiro de morte. Então quer dizer que a minha vida, ela tem que produzir. Sim ou não? Ele espera que eu produza. Ele espera que eu produza. Se eu olhar para a figura da ovelha, ele espera que eu produza também. Mas como erva, como flor, como planta, ele espera que a minha semente produza. Não vou entrar nesse aspecto, mas olha só, um dia a sua árvore vai morrer. Sim ou não? Nós vamos morrer. E a semente que nós deixamos aqui? Quem é essa semente? Seu filho? Sua filha? Que semente que essa semente vai estar gerando? Para a gente pensar um pouquinho. Porque nós temos responsabilidades em tudo isso. Por isso que quando Deus fala sobre filho, Ele fala assim, herança do Senhor são os filhos. Ou seja, eu gero filho, eu falo, é meu filho, mas na verdade isso aqui é do Senhor, porque eu vou morrer e vai ficar uma semente aqui na terra. Olha, escute, você precisa pensar nisso. Vai ficar uma semente, o teu filho é uma semente. Ou ele vai produzir coisas boas, ou ele vai produzir coisas ruins. Ou a árvore vai ser uma árvore boa, que produz bons frutos, ou vai ser uma árvore ruim, que vai produzir maus frutos. É assim. Então eu preciso ter essa consciência, que eu não estou aqui na terra simplesmente para viver, ter filhos, casar, ter filhos, ter minha casa e acabar. Acabou minha vida. Não, eu tenho responsabilidades, eu tenho uma função nessa terra. Então, Deus usa essa ilustração dessa figura da flor para mostrar o que Ele espera de nós. E Ele nos fala, então, dessa semeadura em todos os aspectos, que isso pode gerar frutos em todos os aspectos da minha vida. Vamos ler alguns textos para você ver como essa palavra semeadura não está ligada somente a dinheiro. Também está ligado a dinheiro. Por isso que muita gente usa semeadura para falar de dinheiro. Também está ligado a dinheiro. Mas não está somente ligado a dinheiro. Lá em Gálatas 6, o Senhor Deus fala por meio de Paulo. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Então não está falando somente de dinheiro, está falando da minha vida. Mas vamos ver alguns outros textos para fortalecer. Já ouviu aquele ditado assim que fala, quem semeia vento, colhe tempestade? Já ouviu isso? Então não é ditado, é versículo bíblico. Abre lá, Oséias capítulo 8. Você vai, é bom mexer na Bíblia que você vai aprender a achar onde está Oséias. Abre aí, Oséias capítulo 8. Achou? Oséias capítulo 8, versículo 7. Oséias 8, 7. O que está escrito? Porque semeiam ventos e cegarão. É aquele ditado, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Mas é um versículo bíblico. Então aqui está falando o quê? Está falando de uma lei de semeadura. A Bíblia está recheada dessa lei de semeadura. Provérbios 22, vamos para o livro de Provérbios, continua indo para o início da Bíblia. Livro de Provérbios, capítulo 22. Eu vou ser um pouco mais rápido agora nas leituras, amém? Provérbios 22, versículo 8. O que diz? Provérbios 22, 8. Lê aqui no telão se você não conseguiu abrir, senão você vai abrindo e marca aí. O que semeia a injustiça, cegará males. Não está falando de dinheiro aqui, está falando de injustiça. E a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Está vendo uma lei aqui? Eu semeio e eu colho. Aquilo que eu semeio, Mateus capítulo 7, abre lá.
Não se trata somente de dinheiro, mas da vida. Mateus 7, versículo 12. Mateus 7, 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, olha só que segredo aqui que Jesus está nos dando no Sermão do Monte. Tudo aquilo que eu espero que os homens me façam, fazei-os vós também a eles, faça para eles. Porque, olha só, esta é a lei e os... Deus está deixando bem claro aqui, Jesus está dizendo bem claro. O que você espera que os homens façam para você, faça você. É uma lei que Deus está dando. Essa é a lei do Senhor. Não é a lei dos homens. Você já viu pessoas que quando elas trabalham para os outros, elas trabalham com o objetivo de danar a vida dessa pessoa? O que vai acontecer com a vida dela? Vamos lá, vamos pensar. Eu trabalho por uma pessoa e eu estou enganando ela no trabalho. Estou roubando tempo. Passo meia hora dentro do banheiro todo dia. Uma vez, deixa eu contar. Lembrei agora, falei do banheiro, lembrei. Uma vez quando nós estávamos construindo a igreja, teve um pedreiro que trabalhou aqui, era amigo do Adilson. Ele disse assim, que se eu ficar todo dia, meia hora no banheiro, ele fez um cálculo de quanto que ele ganhava por mês e de quanto que ele ganhava por ano, ficando meia hora no banheiro todos os dias. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Isso que a pessoa está semeando, o que ela vai colher? O que ela vai colher? Você tem que pensar. Porque muitas vezes a gente nem nota isso. E nós estamos trabalhando para os outros achando que nós estamos ganhando, tirando vantagem de certas coisas que nós estamos fazendo errado. E isso que nós estamos fazendo errado trabalhando para os outros vai trazer uma consequência. Por isso que a Bíblia diz assim, Paulo fala assim, quando você trabalhar para alguém, trabalhe para essa pessoa como se você trabalhasse para o Senhor. Faça para as pessoas como se você estivesse fazendo para Deus. Porque quando você trabalha para os outros como se você estivesse trabalhando para Deus, qual vai ser a consequência disso? Tudo aquilo que você espera que os homens te façam, faça você também. O que vai acontecer com você? É uma lei de semeadura. Mas as pessoas não pensam assim. Fala para o teu irmão, as pessoas não pensam assim. Não, fala bem alto para ele. As pessoas não pensam assim. Não pensam, elas acham que elas estão tirando proveito no trabalho. Opa, eu estou ganhando tempo aqui, eu estou ganhando dinheiro ali, eu estou enganando aqui, estou enganando ali. Tá, você está enganando quem? Você é uma semente, você está gerando algo. O que você vai colher? Depois, vem aqui na frente, vem chorar, faz promessa, dá dinheiro do dízimo achando que se der dízimo, não, mas se eu der dízimo Deus vai me honrar. Deus vai te honrar se você cumprir a lei e os profetas. Essa é a lei e os profetas. Assim que você espera que os homens te façam, faça você também, porque essa é a lei e os profetas. O que quer dizer a lei e os profetas? Quer dizer que isso é o mandamento de Deus e os profetas é que é assim que a palavra de Deus se revela. É assim que Deus se revela. Não adianta esperar diferente. Ah, mas eu dou o meu dízimo. Tá, e o restante? Ou você acha que Deus, só porque você está dando dinheiro, Deus vai olhar e vai falar assim, ah, tá bom, vai, ele ganhou meu coração, vai, ele está me dando dinheiro. A palavra de Deus diz em Ageu, meu é o ouro e a prata. Deus não precisa de nada da gente. A única coisa que Ele precisa da gente é da nossa fidelidade. Para que nós sejamos abençoados. Você está entendendo? Que muitas vezes nós estamos esperando bênçãos de Deus, só que a nossa sementeira, o que eu estou gerando, impede essa bênção de chegar. Aí eu quero que rompa as coisas, e eu falo, mas a palavra que Deus trouxe para a igreja não se cumpriu em mim. Eu tenho que fazer uma anamnese, eu tenho que fazer uma avaliação da minha vida, para ver como é que estão as minhas sementes. Porque Deus não mente, fale comigo, Deus não mente.
Então, se ele disse que eu vou ser abençoado, por que eu não estou sendo abençoado? Ah, ele mentiu. Não, alguma coisa está errada na minha sementeira. Eu tenho que avaliar o que eu estou fazendo. E não ficar culpando pessoas ou Deus. Agora, você está em Mateus 7, né? Vamos para o versículo 1 e 2. Olha só que legal o versículo 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, vocês vão ser julgados. E com a medida com que você tiver medido, também você vai ser medido. Esse mesmo versículo Lucas usou. Abre lá, Lucas capítulo 6, vira um pouquinho a página, Lucas capítulo 6. Vamos ler esse versículo novamente, mas vamos ver como Lucas, o doutor Lucas, médico, ele tem mais informações que ele pegou com o apóstolo Pedro. Lucas capítulo 6, olha o que ele fala. Ele fala a mesma coisa no versículo 37, só que ele acrescenta algumas coisas. Não julgueis e não sereis, novamente, é a lei da semeadura. Não condeneis e não sereis, perdoai e sereis, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. É uma lei de semeadura. Somente na área financeira? Não, em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pequena árvore que estou gerando sementes, boas ou ruins. E fala para o teu irmão assim, boas ou ruins. E fala para ele assim, toda semente cresce. Entende? Eu gero sementes boas ou ruins e toda semente cresce. Dá uma olhada para o teu irmão, fala que sementona, hein? Olha, cresceu, não cresceu? Sim ou não? Umas mais fortes, outras magrinhas, mas está aí toda a semente, todo mundo cresceu, né? Preciso descontrair você, senão a gente morre hoje à noite. Vamos avançar um pouquinho. Mateus capítulo 25, volta lá para Mateus. Eu estou só formando uma base para você entender a revelação. Porque quando a gente fala de semeadura, todo mundo só pensa na questão financeira, mas eu tenho que entender que para a minha vida financeira dar certo, a minha semente, eu tenho que estar produzindo coisas boas. Deus não está somente olhando para o meu dinheiro, Deus está olhando para a minha vida. Eu não sei se você sabe, mas o dinheiro entregue de forma errada, o Senhor tem abominação disso. Eu vou falar novamente, eu não sei se você sabe, mas o dinheiro entregue de forma errada, Deus abomina isso. Leia depois Mateus, que o Senhor fala, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, e você for até o altar com a tua oferta, não entrega a tua oferta. Vai primeiro arrumar a tua vida com o teu irmão, depois você traz a tua oferta. Deus não quer dinheiro, gente, amaldiçoado. O nosso Deus não é o Deus do paganismo, o nosso Deus não é da macumbaria, da bruxaria, que aceita ofertas nas encruzilhadas, nas porteiras, nas cachoeiras, para fazer mal para pessoas. O nosso Deus não é assim. Nosso Deus não age assim. Nosso Deus é bom. Não existe sombra de variação nenhuma nele. Ele não muda. Ele é santo. E não vai ser as nossas lágrimas de crocodilo erradas que vão mudar o coração do nosso Deus. Nosso Deus quer a justiça dele, que ele já promoveu em Jesus. Então eu tenho que saber que semente que eu estou gerando, porque agora alguns eram uma árvore pequenininha, né? As nossas árvores pequenininhas estão todas lá na salinha, aqui já estão as árvores maiores. Não é isso, Edson? Já está uma árvore grande aí, não está, Edson? Olha que nome bonito que esse homem tem, Edson. Meu xará. Só quem nasceu em 1960 se chama Edson. Ninguém mais nasce nessa época. Nós somos uma árvore agora. Estamos dando fruto. Então, vamos avançar. Mateus 25, versículo 21. O que está escrito?
Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel sobre o muito, entra no gozo do teu Senhor. 2 Coríntios, vai lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Se você não memorizou esse versículo, memorize, seria muito bom você saber ele memorizado. Não é de cor, não é de cor, mas é memorizado. Você tem que entender ele. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para recebermos, segundo o bem e o mal que tivermos feito por meio deste, lei da semeadura. O que eu faço, eu vou receber. Tanto aqui na terra, como também no céu. A coisa não termina aqui. Nós vamos para o céu. E no céu vai ter essa lei também. Essa é a lei do céu. É a lei de Deus e a lei dos profetas. Então, eu quero avançar agora um pouquinho com você nessa questão da lei da semeadura. Nós estamos vendo que essa lei da semeadura não se trata somente de dinheiro, mas trata da minha vida. E aquilo que eu estou semeando vai gerar outras sementes. E essas sementes vão crescer e vão dar frutos. Filhos, negócios, empresa. Uma vez eu fui orar numa casa, não está dentro daquilo que eu ia falar, mas deixa eu te dar um exemplo. Uma vez eu fui orar com a Adriana numa casa de uma família, e nós estávamos orando dentro da casa, e a casa não ia para frente, não ia para frente, não ia para frente, e a filha manifestava demônio, mas demais, demais. Era só chegar perto da menina, uma menina grande, manifestava demônio. E um dia, e essa pessoa era um empresário, só que essa empresa não ia para frente de jeito nenhum. E a pessoa também não ficava muito perto. Sabe aquela pessoa que quer vir na igreja para ser abençoada, mas não chega perto, porque ela não quer se expor? Tudo bem, chamaram a gente para orar lá, nós fomos lá, e fomos orar. E era um empresário, e começamos a orar. Começamos a orar, e quando eu comecei a orar, a casa não tinha sido terminada, mas era uma casa grande, lá na Vila Harmonia, muito grande a casa, mas não terminava. Aí, de repente, o Senhor me dá uma revelação. Aí eu falei assim para ele: tem alguma coisa aqui roubada aqui? Ele falou assim: não, eu nunca roubei nada. Eu falei assim: tá bom, então vamos continuar orando. Vamos orar. Aí continuamos orando. Aí no meio das orações ele falou assim para mim: eu nunca roubei nada. Mas esse telhado aqui que você está vendo, esse madeiramento todo aqui bonito, que era madeira tudo aparente do telhado, tudo invernizado, ele falou assim: isso aqui eu comprei e eu não consegui pagar. Você não conseguiu pagar? Aí vem aquela pergunta assim: você vai pagar? Aí, não vai pagar porque já está esperando caducar. Quando a pessoa tem uma dívida que ela está esperando caducar, o que ela está dizendo? Que ela não vai pagar. Se ela não vai pagar uma coisa que ela comprou, o que ela fez? Tem outra palavra? Mas a pessoa, ela acha que essa semente não vai produzir. Só que a semente cresce. Fale comigo, a semente cresce. E a consequência vai chegar. Talvez você, antes de conhecer Jesus, você tenha feito muita bobagem, como eu fiz muita bobagem. Nunca nessa área financeira, mas fiz outras, piores. Mas quando eu tive consciência disso, aí vem o arrependimento, choro e quebra de maldição. E arrependimento, choro e quebra de maldição. Recentemente eu contei para vocês, tem muita gente nova aqui na igreja, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando meu irmão morreu, meu irmão Ayrton morreu, no dia do sepultamento do meu irmão, um dos meus primos por parte de pai, primo de segundo ou terceiro grau, nem sei, ele chegou para mim, no dia do sepultamento, no caixão, ele falou assim: se vocês estiverem precisando de alguma coisa, vocês me falem. E nós estávamos precisando do dinheiro para pagar o sepultamento. E eu falei para o meu primo, eu falei assim: nós estamos precisando de tanto para o sepultamento. E ele pegou, deu um valor e sepultamos o meu irmão. Quando nós estamos fazendo todo o trâmite dos papéis para o sepultamento, o INSS pagou o negócio, gente.
o INSS pagou. E o dinheiro já estava com a gente. Comigo. Bom, quando eu terminar isso aqui, eu vou conversar com meu primo. Passaram-se anos e eu não conversei com meu primo. Agora casado, com as minhas filhas grandes, eu estou um dia em casa, faz anos isso já, né? Eu contei aqui alguns anos atrás, acho que uns 5, 6 anos atrás, o Espírito Santo falou comigo assim, você lembra daquele dinheiro? Eu falei, oh, eu acho que eu estou lembrado sim, viu? Então, eu não esqueci não. Eu achei que o senhor já tinha até esquecido. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vira e mexe aquilo me incomodava. Só que eu não sabia como fazer para arrumar. Porque eu era recém-convertido. Peguei minha esposa, as meninas foram juntos. A Raquel não tinha nem nascido ainda, né? Peguei a Cris, fui na casa do meu primo. Reuni eles, a família. Falei para ele, você lembra desse dia, tal? Ele disse, eu não lembro. Eu disse, então, eu nem lembro do valor. Mas eu imagino, porque eu fui ver nas funerárias quanto que custava tal coisa. Então eu vim aqui, ó, eu não tenho como te dar esse dinheiro, mas eu trouxe um presente para a tua neta. Porque eu sabia que ele tinha uma neta, tinha acabado de nascer a netinha dele. E eu levei um presente proporcional àquilo que eu tinha recebido da mão dele, que era para um destino, mas ficou comigo. Sementes crescem. E não ache que elas vão desaparecer não, viu? Tem coisa que precisa ser consertada. Porque depois a gente fica chorando na presença de Deus, esperando que Deus resolva. Porque Deus também sabe que existem coisas que talvez você não consiga resolver hoje, e que um dia você vai resolver. E por Ele saber que um dia você vai resolver, Ele é bom para te abençoar hoje também. Mas Ele também sabe que tem coisa que você não vai resolver. E quando Ele sabe que essas coisas você não vai resolver, Ele não vai te abençoar hoje. Consegue entender isso? O tamanho do nosso Deus. O Senhor me abençoava, porque Ele sabia que um dia eu ia resolver isso. Que era uma questão só dEle me confrontar, que eu ia resolver. Então, vamos avançar um pouquinho. Fale comigo assim, ó, tudo que eu semear, eu vou colher. Sementes crescem. Fala para o teu irmão, sementes crescem. Então, ó, a primeira coisa que eu preciso entender nessa questão do meu semear. Eu preciso semear coisas boas para ser abençoado. Fale comigo, para ser abençoado. Vamos abrir lá, Provérbios capítulo 11. Então, já que eu sou uma árvorezinha que produz sementes, eu preciso agora produzir sementes boas. É ano de romper, é ano de receber coisas boas, né? Então, Provérbios capítulo 11, olha o que dá, o que está escrito. Versículo 24. Quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se ele há isso em pura perda. A alma generosa prosperará. E quem dá a beber, será dessedentado. Aqui está falando de uma lei. A lei da semeadura. Eu semeio coisas boas, eu vou receber coisas boas. Se eu semeio coisas boas, eu vou receber coisas boas. Uma vez eu estava com a rede de jovens, teve uma época de insanidade, uma época boa na minha vida, que eu estava na rede de jovens, os jovens aí que continuem na rede aí como líderes, que eu estava na rede de jovens, eu e o bispo Alex, e eu resolvi ensinar alguns jovens algumas coisas que é muito, muito pessoal da minha vida. A questão de dar. Eu gosto de dar. Eu gosto de dar. Se vou num posto de gasolina, se tiver um frentista, eu gosto de dar. Eu gosto de dar. E eu falei assim na rede de jovens, eu falei assim, quando vocês verem alguém na rua passando uma necessidade, vocês vão aprender a pegar dinheiro do bolso, não é moedinha não. Vocês vão ver aquela pessoa na rua 2, na rua 3, onde tiver, e você vai entrar numa pastelaria, vai comprar um salgadinho e uma coca ou um suquinho e vai dar para a pessoa, em vez de você dar uma moeda de miserável.
E eu comecei a ensinar isso na rede. Porque eu entendo que se eu quero ser abençoado, eu preciso ser uma semente boa. Porque aquilo que eu faço, eu vou receber, é a lei. Se eu quero ser abençoado, eu preciso aprender a dar. Preciso aprender a dar amor. Quem ama é amado. Quem não ama, não é. Vamos curar algumas coisas aqui. Tem aquele irmão, fala para quem está do teu lado, não é você. Ok? Não é você. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, acredite. Tem aquele irmão que ele não se envolve com ninguém, não mexe com ninguém, não fala com ninguém, não ama ninguém, não olha para ninguém, não cumprimenta ninguém. Ele vem para a igreja e ele fala assim, eu só quero assistir o culto, ser abençoado e vou embora. Lógico, você sabe que não são todos assim, só tem aquele irmão. Aí, eu sou uma semente. Eu estou dando, eu estou produzindo semente. Aí, morre alguém da família dele. Ou acontece alguém com ele, alguma coisa com ele. Ou ele tem algum problema. Sabe o que essa semente infeliz fala? Ninguém me ama. Ninguém liga para mim. Ninguém lembra de mim. Gente, até a Coca-Cola já ensinou isso, que se não for falado, não lembra mesmo. Se eu me fecho, se eu não me relaciono, se eu não dou, como é que eu posso esperar receber? A culpa não está nos outros, está na minha forma de viver. E Deus me chamou para que eu seja abençoado, então eu tenho que mudar a minha forma de viver, para que eu possa ser abençoado. Porque senão, quando você estiver no seu tempo de angústia, de dificuldade, ninguém vai nem lembrar de você. Mas não é porque as pessoas não te amam, é porque você não ama e a sua semente de amor não chega, então você acaba não sendo também amado. Eu preciso semear coisas boas para ser abençoado. Se eu semeio coisas boas, isso vai trazer bênção para mim. Vamos lá para Gálatas 6, lembra? Nós lemos Gálatas 6. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai também ceifar. Olha o versículo 7. Novamente. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna, vai colher bênçãos. O que eu semeio vai trazer bênção para mim. Então eu preciso entender que eu abençoando as pessoas, eu abençoando os meus relacionamentos, se eu chego na minha empresa e eu sou bênção para os meus funcionários vão ser bênção para mim. Se eu chego no lugar onde eu trabalho, eu sou bênção para os meus empregadores, os meus empregadores vão ser bênçãos para mim. Aí você pode falar assim, não, apóstolo, mas tem uma situação em que a pessoa tira proveito disso e nos escraviza. Bom, agora você está fazendo a tua parte, certo? Amém? Então quem é que vai julgar essa questão? Deus. E o que diz a palavra de Deus? De Deus não se zomba. Amém? Lá em Tiago, capítulo 1, diz que a ira dos homens não produz a justiça de Deus. A minha ira não vai produzir a justiça de Deus. Então eu estou fazendo a minha parte, eu estou trabalhando naquele lugar como se fosse para Deus. Faço tudo certinho, mas a pessoa tira proveito de mim. Deixa que Deus vai resolver isso. Não é você. Mas eu te garanto, você não vai ser prejudicado, porque Deus está olhando por você. E se Ele disse que aquilo que você está fazendo é bom, e você produz uma semente boa, você vai receber coisas boas. É Ele que disse, Ele não vai mentir. Eu só tenho que esperar o tempo. Então, semear para colher coisas boas. Segunda coisa, semear, eu preciso semear porque eu não sei o dia de amanhã. Fala para o teu irmão, você não sabe o dia de amanhã. Abre lá em Eclesiastes, Eclesiastes, depois do livro de Provérbios. Eclesiastes capítulo 11.
A gente não sabe o dia de amanhã. Eu preciso semear. O Senhor me ensina isso. Versículo 1. Eclesiastes 11:1. Acharam? Está aqui. Então olha aí, ó. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai achar. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Para só um pouquinho aqui, vamos entender o que Deus está nos ensinando. Tem uma revelação aqui. Ele está falando assim, ó, lança o teu pão sobre as águas. Não, é estranho essa passagem, né? Porque quando eu falo lança teu pão sobre as águas, eu estou imaginando, eu vou lá na padaria da Lalá, compro um pãozinho, eu gosto mais torradinho, e agora eu vou pegar esse pãozinho torradinho, e a hora que eu passar pelo Rio Jacaré, lá no nosso sítio, eu vou jogar o pão sobre as águas. E aí esse pão vai embora. E está dizendo que eu vou achar esse pão. Não é isso que está escrito? Mas não é isso que está escrito. Aqui, segundo alguns, né, segundo os livros, aqui tem uma figura do Egito, na época do Nilo. Aqui não está falando de pão bread, pão artos. No grego, pão quer dizer artos. Não está falando de pão de comida. Está falando da semente do trigo. Havia uma cultura no passado de chegar nos rios, no Jordão, no rio Nilo, e pegar sementes de trigo e jogar na beira do rio, para que essa semente fosse embora pelo rio. E aí essa semente vai embora, mas ela acaba encostando na margem. E quando ela encosta na margem, ela encontra uma terra, ela vai produzir. Então, quando você estiver andando e você estiver passando fome, de repente você vai achar a tua semente e você vai falar, achei meu pão. Fui eu que fiz isso. É isso que está dizendo. Mas aqui está dizendo o quê? Lança teu pão sobre as águas, lança o teu trigo sobre as águas, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Lança e reparte com 7 ou com 8, porque talvez você precise de gente. Ninguém vive sozinho, gente. Todo mundo precisa de alguém. Amém? Amém? Deus falou assim, ó, não é bom que o homem viva, acredite, não é bom viver sozinho. Não é bom. Fazer bobagem sozinho é bom fazer com outra pessoa. Você não entendeu, né? Mas não é bom que o homem viva só. Então nós não vivemos sozinhos. Reparta, aprenda a ter pessoas perto de você que você vai fazer o bem. Porque amanhã você pode precisar. Amanhã você pode precisar. Mas eu quero que você continue lendo o versículo, porque o versículo vai nos ensinar a desculpa de algumas pessoas. O que diz o restante do versículo? Reparte, versículo 2, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes qual o mal sobrevirá à terra. Estando, olha só o que está dizendo, estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para a nuvem, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que está dizendo aqui? Vamos pensar, porque Deus está trazendo uma revelação aqui. Ele está falando assim, ó, lança teu pão sobre as águas, e no momento certo você vai colher. Quando você vê, reparta isso com outras pessoas. Faça o bem com outras pessoas, porque você não sabe o dia de amanhã. Agora, se você só ficar vendo as coisas ruins, nossa, acho que vai chover. Se vai chover, eu não vou semear. A árvore caiu. Nossa, que tempestade, hein? Está ventando, também não vou semear.
que Salomão está nos dando aqui? Está nos dando a informação que tem muita gente que não faz o que tem que fazer com desculpas. Por que você não ajuda uma pessoa? Porque ela vai usar com droga. Por que você não ajuda a tua família? Porque eles fazem tudo errado. Por que você não evangeliza aquela pessoa? Porque ele não quer saber de Deus. Sempre tem uma desculpa. Sempre vê uma árvore caída ou vê... E Deus está dizendo assim, ó, quem sabe de todas as coisas sou eu. Eu é que sei. Faz a tua parte. Não está escrito isso? Sim ou não? Está escrito. Semeia, pois, de manhã a tua semente. Deus é que sabe todas as coisas. Faz a tua parte para que você prospere. Não fique arrumando desculpas. Sabe, eu trabalho nesse lugar, mas a pessoa me oprime. Eu não ganho o que eu ganho. Faz a tua parte. Eu vejo sempre uma catástrofe diante de mim. Toda hora está caindo uma árvore. Faça a sua parte. Está ventando. Não, vai chover. Faça a sua parte. Deus é que tem o controle de tudo isso. Você não sabe qual semente que vai produzir, se é essa ou aquela, ou se são ambas. Se eu faço a minha parte, Deus é que vai garantir a semeadura. Se eu faço a minha parte, Deus é que vai garantir a semente e a colheita. Abre lá em Gálatas, vamos lá. Abre lá, por favor. Gálatas. Capítulo 6, vamos lá novamente. Terceira coisa, preciso semear para que eu tenha uma vida saudável. Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer, porque a seu tempo, se eu faço o bem, no momento certo eu vou. Se eu não ceifar, o que está escrito aí? Se eu não ceifar, o que vai acontecer? Eu vou desfalecer. O que é desfalecer? É uma pessoa que fica sem forças por causa da situação ruim. O que é desfalecer? Perder as forças numa situação difícil. Isso é desfalecer. Se eu semeio coisas boas e não colho, eu vou? E Deus vai querer que você desfaleça? Não. Então faça o bem para que você tenha uma saúde espiritual boa. Quem faz o bem sempre está firme. Fale comigo. Quem faz o bem sempre vai estar firme. Sempre, irmãos. Quem faz coisas boas sempre vai estar pronto para fazer coisas boas. O avarento, o cobiçoso, ele faz as coisas para si. Ele sempre vai fazer coisas para si. Mas aquele que tem um coração no Senhor, ele sempre vai fazer as coisas para ele. Ele vai amar pelo Senhor. Ele vai respeitar pelo Senhor. Ele vai cuidar pelo Senhor. Ele sempre vai estar fazendo coisas boas. Essa pessoa que faz coisas boas, ele se fortalece. Ele não desfalece. Ele não desfalece, ele se fortalece. Então, semear me traz uma saúde espiritual. Quando eu semeio coisas boas, eu sou saudável espiritualmente. Eu me torno uma pessoa firme. Eu já vi pessoas dizendo assim, não sei se você já viu. Mas eu já fiz tanto bem para as pessoas, eu já cansei de fazer o bem. Quando a pessoa fala isso, acredite, essa pessoa não faz o bem para todo mundo. Ela está falando que ela fez o bem para um ou para outro. E ela faz esperando alguma coisa em troca. Então ela desfalece. Mas quem faz o bem para as pessoas, quem ama, quem se dá, quem respeita, quem gera semente boas, ainda que pessoas façam coisas ruins, ele continua saudável para continuar fazendo as coisas boas. É assim. Não é porque eu estou falando, é porque Deus está dizendo. Mas tem a última coisa que eu preciso encerrar. Vamos lá. A última coisa. Volta lá vai para 2 Coríntios agora. Vamos para 2 Coríntios novamente. Capítulo 9.
Por que eu tenho que semear? Para ter mais sementes. 2 Coríntios 9, versículo 6. Acharam? Se você não achou, leia aí comigo, que está no telão. 2 Coríntios 9, 6. Isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também. Quem ama pouco, vai ser pouco amado. Quem se dá pouco, não vai ter dos outros. Quem dá pouco, também não vai receber. Ou vai receber pouco. É a lei da semeadura. Vamos ler novamente. Isso afirma, aquele que semeia pouco também ceifará. Pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância. Agora, olha só quem garante isso. Vamos ver quem garante? Vamos continuar lendo. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Aqui está falando de dinheiro. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus, pode, não é que Ele vai fazer, Ele pode. Por que pode? Porque depende do que eu semeio. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Agora o versículo 10, quem garante isso? Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Quem que garante isso? Deus. Fale comigo, Deus garante. Então, eu preciso entender essa lei da semeadura, porque essa lei da semeadura me abençoa, essa lei da semeadura é algo que me protege, porque eu não sei o dia de amanhã. Essa lei da semeadura é algo que me traz uma saúde espiritual, porque o que eu faço vai me fortalecer, né? Vai me ajudar. Essa lei da semeadura, ela vai me gerar mais sementes ainda. Tudo isso na lei da semeadura. Eu tenho que romper, eu tenho que cair e morrer. João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Eu quero ver coisas rompendo na minha vida. Você quer ver coisas rompendo na sua vida? A sua semente tem que ser boa. Fale comigo, toda semente cresce. Amém? Então eu tenho que gerar sementes boas. Eu tenho que gerar sementes boas. Eu não vou pregar quinta-feira, mas eu vou pregar nos próximos cultos. Eu vou estar falando sobre o tempo da semente e o ladrão da semente. São 2 cultos que eu vou pregar. Sobre o tempo da semente e sobre o ladrão da semente. Mas hoje o que a gente precisa guardar? Você precisa multiplicar a tua semente. Ela tem que ser boa. Se for ruim, toda semente. Mas se for boa, toda semente também cresce. Feche a sua Bíblia, vamos orar? Como eu te disse, não tinha muita coisa para falar nessa noite que você não soubesse. Mas estou renovando aqui o conhecimento para que você fique forte nele. Nós vamos orar. Fique sentado ainda. Eu quero orar com você, porque eu quero resolver uma questão aqui. As sementes do passado, lembra? Aquelas sementes que ficaram aí no passado e você não era nem crente, não sabia quem era o Senhor Jesus, e você semeou um monte de coisa, e algumas delas estão vindo atrás de você, já estão virando árvore grande, e aí você não sabe mais o que fazer. Algumas dessas coisas você vai ter que pedir a Deus para que Deus faça isso secar. Deus é um Deus poderoso, e Jesus é poderoso para fazer secar essas árvores infrutíferas. Jesus um dia estava diante de
de uma figueira que não produziu frutos e Jesus mandou ela secar. Existem coisas que o Senhor precisa mandar secar da nossa vida e para sumir da nossa vida. Aquilo que nós produzimos no passado que não foram frutos bons. E Ele é poderoso para fazer isso. Agora não se esqueça, precisa resolver isso com Deus. Não ache que só porque Deus te ama, que as coisas estão resolvidas. Deus te ama e não há nada que você faça que vai fazer com que Ele te ame mais ou menos. Ele vai continuar te amando intensamente. Porém, Gênesis capítulo 1. Produza árvores com seus frutos segundo as suas espécies. Existe uma lei. E nessa lei eu tenho minha responsabilidade. Eu sou responsável pela minha vida. Sou responsável pelo que eu tenho semeado. Tem gente que fala assim, tem filho que fala assim: pai, você não confia em mim? Quando é que um pai não confia no filho? É porque o filho falou mentira, o filho enganou, gerou uma semente de desconfiança. E agora, como é que você muda isso? Com uma nova semeadura. Eu vou falar sobre o tempo da semente, da semeadura. Porque existe um momento em que, se você não colher no momento certo o fruto, ele apodrece. Então, eu preciso semear agora coisas que façam com que a minha semeadura do passado fique para trás. E as pessoas experimentem de outro fruto. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. A minha mãe precisa comer de uns frutos novos da minha vida. A tua esposa precisa comer outros frutos novos da sua vida. O teu marido precisa comer frutos novos da sua vida. Frutos que as pessoas falem: agora eu posso confiar em você. Agora eu posso confiar em você. Eu estou vendo que você tem frutos diferentes. O que eu semeio abençoa aqueles que estão à minha volta e me abençoa. Feche seus olhos. Senhor, Tu conheces o nosso passado. Tua palavra diz que o Senhor na cruz nos perdoou de todos os nossos pecados. Não há pecado que nós tenhamos cometido no passado que o Senhor já não nos tenha perdoado. E nós Te adoramos por isso. Mas existem muitas pessoas à nossa volta. Muitos casamentos, muitas famílias, muitos negócios que estão debaixo, Senhor, de semeaduras de pecado e estão presas nessas semeaduras. Senhor, eu quero pedir nesta noite que o Senhor traga arrependimento ao coração da Tua igreja, como o Senhor traz ao meu coração nas coisas erradas que eu penso ou faço. Assim também eu peço para a Tua igreja que o Senhor nos leve ao arrependimento, para que as nossas semeaduras sejam boas e todos que estão à nossa volta sejam abençoados, com frutos abençoados. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor cure esse casamento das experiências ruins, do que foi feito no passado. Senhor, traz um novo tempo, traz uma nova semeadura, Senhor. Traz uma nova colheita, traz novos frutos. Traz a reconciliação, traz o perdão. Faz o novo, Senhor. Peço que o Senhor abençoe esses empresários que vivem constantemente debaixo de lutas. E todo tempo é uma luta, todo tempo é uma dificuldade. Senhor, traz uma nova semeadura. Traz um novo tempo para os funcionários, para os empresários, para os casamentos, para o ministério.
para a nossa igreja, para a minha vida. Traz esse novo tempo, para que nós possamos morrer para nós mesmos e possamos dar frutos, e muitos frutos, frutos bons, frutos que glorifiquem o Teu nome. Senhor, eu quero pedir que o Senhor marque os empresários que estão aqui para um tempo onde as empresas deles e a vida deles vão glorificar o Teu nome, com prosperidade, com graça, mesmo diante de um tempo de dificuldade, como foi com Jacó, quando Labão tentou roubar Jacó, e diante de toda aquela dificuldade, o Senhor fazia com que nascesse, ó Deus, as ovelhas que ele precisava, e assim ele foi se tornando um homem próspero diante de toda opressão. Assim também eu profetizo nesse tempo, que os nossos empresários, que têm um coração em Ti, Senhor, que semeiam as coisas segundo o Teu reino, serão abençoados e prósperos diante de toda essa opressão da nossa terra, porque o Senhor é que faz com que a semente produza. Como o Senhor diz aqui em 2 Coríntios, o Senhor é aquele que dá semente para o semeador. O Senhor é aquele que faz com que a nossa sementeira esteja sempre cheia. Abençoa a vida dos empresários, abençoa a vida dos trabalhadores que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que eles possam trabalhar para os outros, como se fosse para o Senhor, que eles semeiem coisas boas, dentro das suas casas, os maridos, as esposas, os filhos, Senhor, que gerem sementes de amor, sementes de honra, sementes de respeito, sementes onde o Senhor será glorificado, Senhor, nas atitudes e na vida de cada um. Senhor, olha para nós, Senhor, e ajuda-nos nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, para enxergarmos o que nós precisamos enxergar nessa noite. Porque nós queremos colher, ó Deus, frutos de justiça. Frutos que glorifiquem o Teu nome. Frutos onde nós vamos nos saciar, vamos nos alegrar. Vamos ser saudáveis, Senhor, por fazermos coisas boas. E não vamos nos cansar de fazer o bem. Porque se pararmos, nós desfaleceremos. Oh Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe o semear dos Teus filhos. Vamos ficar em pé? Pai, eu peço que o Senhor abençoe as nossas mãos. Abra as suas mãos, você que é um semeador, abra as suas mãos. Pai, abençoa o nosso trabalho, abençoa as obras das nossas mãos. Abençoa, Senhor, aquilo que nós fazemos na nossa vida. Abençoa, Senhor, o que nós fazemos no dia a dia. Que nós possamos semear o melhor para o Senhor. E que aquilo que nós fazemos para o Senhor traga realmente glórias para o Senhor. Que o Senhor seja exaltado através das obras das nossas mãos, através da nossa boca, do nosso falar, do nosso pensar. Faz a Tua obra. Ó Deus, olha as mãos dos Teus filhos aqui nesta noite. Olha as mãos das crianças, dos jovens, para que eles possam desde pequeno semear coisas justas, para que lá na frente eles vivam a Tua justiça e não a injustiça. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos o bem, ajuda-nos a fazermos o melhor. Ajuda-nos a sermos verdadeiros com as pessoas, assim como o Senhor é verdadeiro conosco, como o Senhor é a verdade e a vida. Espírito Santo de Deus, abençoa agora cada um que está aqui, Pai. Eu peço que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Coloca na mão deles sementes, Pai. Coloca a mão na mão deles sementes boas. Receba em nome de Jesus. Receba nas suas mãos, receba no seu coração sementes boas. Que você passe a semear coisas boas a partir de agora. Que o Senhor te dê sementes de justiça. Ó Senhor, distribui para esse Teu filho, para essa Tua filha, que olha para trás e só vê deserto, só vê lugares áridos. Senhor, dá sementes agora para que eles possam ver os campos, ó Deus, verdejando, ó Deus, os campos crescendo, uma nova semente, um novo tempo, que possa romper na vida dos Teus filhos esse novo tempo, um tempo de colheita, um tempo de abundância, um tempo de abundância de paz, um tempo de abundância de alegria dentro da família, um tempo de abundância de saúde. Chega de doença dentro da tua casa, chega de infelicidade, chega de tristeza, chega de roubo.
Que o Senhor te dê sementes para esse novo tempo. Que o Senhor te dê sementes para esse novo tempo, para essa nova estação da tua vida. Ó Senhor, o Senhor disse que o Senhor traria a chuva temporã e a chuva serôdia no tempo certo para que as nossas colheitas acontecessem. Ó Deus, o Senhor disse que uma das festas mais alegres de Israel é a festa da colheita. Assim será o nosso tempo, Senhor, um tempo de colheita, um tempo de alegria, porque nós reconhecemos que tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Senhor. Ó Senhor, traz sementes de santidade, Senhor. Meu irmão, pegue a semente de santidade agora. Pega a semente de santidade, pega a semente de santidade, planta essa semente de santidade na tua vida, na tua casa. Joga fora o que é imundo, joga fora o que é sujo. Senhor, faz secar toda planta maldita de imoralidade, de sujeira que possa estar dentro da nossa casa. Faz secar, Senhor, toda imoralidade, toda sujeira, toda perversidade. Faz secar. Queima com o teu fogo, Senhor, toda a erva daninha, todo o mal que foi plantado, semeado dentro da nossa casa. Traz essa semente de santidade, meu irmão, pega essa semente de santidade, semeia ela agora no teu coração, semeia a santidade no meio da tua casa, no meio da tua família. Oh Senhor Espírito de Deus, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Eu estou aqui orando e o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração, sabe o que? O Senhor estava ministrando no meu coração que nós somos o seu jardim. Meu irmão, nós somos o jardim de Deus. Nós somos o seu jardim, cercado por Ele, protegido por Ele. Santo é o teu nome, Senhor. Nós somos teus, Senhor. Tem uma música que fala de jardim, não fala? Qual que é a música dele que fala de jardim? Hã? Pai, vamos adorar. Eu nem sei se nós temos essa música aqui, mas vamos adorar. Como que é a letra? Fala a letra que a gente vai cantando aí. Restaura o meu ser, para o teu louvor. Eu quero ser como um jardim fechado,
vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, como um jardim fechado, O teu Espírito flua em mim como um manancial do teu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, eu quero ser como um jardim fechado, resgado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor. toda a glória ao teu nome, Espírito Santo de Deus. Senhor, que essas sementes que nós temos hoje possam produzir os frutos que o Senhor quer que produzam. Faz essa obra em nós, Senhor. Faz essa obra em nós. Que as nossas sementes possam crescer e nós possamos ver com alegria tudo aquilo que nós plantamos no Senhor. Obrigado porque nós temos visto muitas dessas árvores hoje, muito dessa semeadura, mas nós queremos mais, Senhor. Mais uma vez eu te peço, faz secar tudo aquilo que faz parte do passado e traz esse novo sobre nós. Peço que o Senhor nos abençoe agora na volta para nossa casa. Guarda-nos, ó Deus, nesse nosso caminhar, nessa semente dessa semana, e que a nossa semente nesta semana seja uma semente de justiça, de alegria, onde nós possamos nos alimentar do Senhor. Eu abençoo a tua igreja, Senhor, no poder do teu nome, para que eles possam ir e dar muitos frutos, para que eles possam ser abençoados em tudo aquilo que eles colocarem as mãos. E ao Senhor seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Aplauda aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Obrigado, Maria.